Boa tarde a todos os presentes. Eu gostaria de falar sobre o projeto de lei número 1252 de 2011, que regulamenta a prestação de assistência espiritual e religiosa hospitalar no município do Rio de Janeiro. O seguinte, aproveito para cumprimentar também o vereador João Mendes Jesus pela iniciativa em defesa da liberdade religiosa do Estado laico e da não interferência do Estado na religião através desta sessão que ele convocou. E cumprimentar meu companheiro de mesa também aqui, o pastor Jorge Cerqueira. Bem, primeiro eu gostaria de evocar o artigo 5º, inciso 7, que diz o seguinte, da Constituição Federal: é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. E o artigo 19, inciso 1º, diz assim, o caput: é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 1º, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Tem ênfase proposital. O artigo 4º do projeto de lei 1252 de 2011 diz o seguinte: o serviço de assistência religiosa vincula-se à superintendência do hospital. Vinculação, a meu entendimento, significa limitação do exercício da religião, politização, escolha política de representantes religiosos. E gostaria de alertar que, para quem não tem fé, que fé é uma coisa de caráter íntimo. Não há que se falar de politização deste assunto. Estou dando ênfase de propósito. Artigo 6º do mesmo projeto de lei: os trabalhos do Serviço de Assistência Religiosa serão operacionalizados através de uma coordenaria administrativa com base em princípios, estava me dizendo. Ou seja, estão sistematizando a questão religiosa. Gostaria de dizer que líder religioso é aquele que cuida, compartilha, assume riscos, defende, ama seu discípulo. Ele não pode ser instituído. É aquele que, na hora em que o seu seguidor, o seu discípulo está chorando, doente, quase morrendo, passando necessidade, ele está ao lado. É uma relação afetiva. Não se pode estabelecer uma relação ad hoc de liderança religiosa, especialmente na hora crítica do paciente. É a mesma coisa que criasse em um hospital uma relação em que houvesse mães e pais, para que a hora que o paciente estivesse enfermo, surgisse um pai ou uma mãe ad hoc, ou seja, uma relação afetiva, para atender a necessidade do paciente, de um pai ou uma mãe ad hoc ou de um filho ad hoc, ou seja, é controlado pela direção do hospital. Líder religioso é a relação afetiva, escolha íntima, é da mesma forma, e é isso que eu gostaria de enfatizar. Não existe Estado religioso. O Brasil não é um Estado religioso, mas também não é um Estado ateu. Estado religioso é aquele que tem religião oficial. Estado ateu é aquele que rejeita todas as religiões. O Brasil é um Estado laico, que tolera todas as religiões, e não se sabe exatamente quantas religiões são, que pode surgir uma hoje. E essa religião vai ter representante neste conselho, que vai ser formado eventualmente por seleções estabelecidas administrativamente? Artigo 29 deste projeto de lei fala que não pode se falar do credo. Ora, como não falar do credo se o credo é o fundamento da questão religiosa? Está comprovado cientificamente que a fé, que é através do credo, você crê em alguma coisa, traz benefícios à saúde. Como posso exercer a minha religião, ou o paciente exercer a dele, se não se pode falar do credo? Outra coisa, não se pode falar contra o credo do paciente. Então, falta neste projeto de lei uma necessidade de estabelecer no prontuário do paciente quais são suas crenças que não poderão ser contrariadas, porque afinal de contas, ao me aproximar dele ou alguém se aproximar do paciente, ele tem que saber quais são as convicções que não podem ser contrariadas. E estará isso exposto no leito do paciente para que não seja contrariado?
Artigo 27 fala de transferir objetos religiosos. Isso é furto. De transferir, não, retirar objetos religiosos. Um religioso que vai lá, ou não religioso, que retira um objeto de propriedade de outro, isso é furto, contemplado no Código Penal, tipificado, e é passível de punição quem fizer isso. Colocar isso como se os religiosos tivessem essa prática, existe uma punição mais severa do que esta lei pretende estabelecer, que é a criminalização do furto. Artigo 29 fala que não pode ter opinião em relação ao credo, e aquele religioso, aquele paciente que percebeu, por exemplo, que a sua religião não deu jeito, não lhe trouxe paz, e não tem alternativa de ouvir outras confissões religiosas, outras opiniões que possam trazer, outros credos que possam lhe trazer convicção, conforto, paz. Ou seja, é aquele que quer ouvir todo mundo, ou seja, está limitando o direito de quem quer receber uma assistência religiosa de qualquer uma outra pessoa que não seja da sua própria religião, que seja a opção do paciente. Então, esse dispositivo que eu estou citando, ele limita um direito fundamental, que é o direito da assistência religiosa também. Então, eu resumi a minha explicação, porque eu sei que tem outros palestrantes que falarão aqui, mas eu gostaria de dizer que este projeto de lei está estatizando a assistência religiosa, portanto, embaraçando o funcionamento da religião e contrariando o artigo 19 da Constituição Federal. Isso é um projeto de lei, essas leis contidas com todo respeito, e eu sei da intenção, talvez, que foi trazida à baila essas ideias. Esse projeto de lei se compara à legislação existente em estados comunistas. Para finalizar, eu gostaria de lembrar que a palavra evangelho etimologicamente é boas novas. E aqueles que seguem o Evangelho são encorajados a pregar o Evangelho porque entendem, sentem que para si é a melhor coisa que tem. E tudo que é bom nós queremos compartilhar. E agora, por que o poder estatal quer controlar o que eu quero falar? Eu poderia evocar aqui um direito fundamental defendido pela Declaração Internacional de Direitos Humanos ou pela Constituição Federal, é o direito à opinião, liberdade de expressão, liberdade religiosa. Eu posso falar o que eu quiser se eu não estiver cometendo crime. E será crime agora, ou então alguma ilegitimidade, eu falar sobre a minha fé? O Estado quer mesmo controlar a pregação? Eu queria dizer aos senhores o seguinte: uma pessoa, quando ela muda de religião, é escolha dela. Se ela mudou de religião e lá ficou, é porque foi bom para ela, e provavelmente de onde ela veio não estava sendo tão bom. E se querem controlar o crescimento de alguma religião, eu lamento vos informar que em estados ateus, estados religiosos em que é proibida a pregação do Evangelho, há cristãos pregando o Evangelho nestes locais. Vocês podem tentar impedir o crescimento da igreja usando o artifício que quiser, que o Senhor Jesus, fundador da igreja, ele deu a seguinte declaração: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portas são instrumentos de proteção, e não prevalecer é que não vai resistir. A mensagem do Evangelho, não há homem na face da terra que a faça ser controlada ou que impeça o seu crescimento, porque é a melhor mensagem, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Então, eu queria deixar bem claro que nós estamos dispostos a pregar o Evangelho e enfrentar qualquer tipo de ataque à nossa Constituição, a direitos nossos garantidos pelo Estado brasileiro, que são vinculados à Declaração Internacional de Direitos Humanos, do qual o Brasil é signatário na ONU e é obrigado moralmente a seguir, porque senão pode ser questionado por não estar cumprindo um direito fundamental. Então eu gostaria de pedir que esse projeto de lei fosse arquivado, porque a existência dele já expressa um desejo, uma opinião que já foi colocada à tona, ainda que ele seja reprovado por unanimidade, já mostra um interesse de controle estatal e confronta veementemente contra o Estado democrático de direito e contra a liberdade religiosa. Isso nos assusta, nos preocupa, porque somos brasileiros, temos direitos constitucionais garantidos e nós estamos numa democracia para ser fortalecida, não para
para ser fragilizada ou colocada numa situação de controle, como em outros países já foi feito e não deu certo. Não adianta querer controlar a religião. Isso é algo que eu não vou dizer uma palavra que expressa isso, que qualquer livro de história fala melhor do que qualquer palavra que eu possa dizer. Mas eu queria dizer, mais uma vez, e eu tenho certeza que os cristãos pensam mesmo que eu, nós pregaremos o Evangelho. Não adianta, não calaremos jamais, mesmo que muitas pessoas queiram e quem quer que seja que queira. Muito obrigado. Muito obrigado ao Dr. Rubens Teixeira, pastor, conferencista e outros títulos eu poderia aqui atribuir, mas o maior título que ele carrega é o título de cristão, de verdadeiro homem de Deus.